Graça e paz, queridos. Você que está aí do outro lado, ao alcance da nossa voz, ao alcance da imagem, que o Senhor possa estar abençoando você, a sua família, você possa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Obrigado, Deus, pela alegria de estarmos aqui. Você não quer saber, você que está aí do outro lado, como é difícil para a gente chegar aqui e olhar esse salão todo vazio, né? Mas eu esperava, pela saudade que estou de todos vocês, domingo que vem revê-los, mas já foi ampliado aí o decreto aí, então ainda ficaremos esse domingo e o próximo domingo sem estarmos juntos. Mas glória a Deus, porque Deus tem abençoado o seu povo através da tecnologia, onde nós podemos nos comunicar, né, como se estivesse aí na sua sala. Obrigado, porque você abriu aí a porta da sua casa, ligou o seu aparelho aí, para poder receber a palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração, que seja ricamente abençoado. Amém? Muito bem. O que Deus tem para nós dessa noite está, querido, em Romanos capítulo 8, pega lá a sua Bíblia, liga aí o seu celular, o seu tablet, Romanos capítulo 8, nós vamos começar no verso 29, presta atenção porque esse capítulo é maravilhoso. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós todos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Eu queria conversar com você nessa noite sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Propósito de Deus para a nossa vida. Querida, a carta aos Romanos é considerado o principal dos escritos de Paulo. E o capítulo 8 é considerado o ponto culminante. Alguém já disse que se perdesse toda a Bíblia, exceto o Evangelho de João e a carta de Romanos, seria o suficiente para que a humanidade pudesse encontrar a salvação, para que pudesse viver de forma agradável a Deus. O propósito de Deus para a nossa vida, querido, esse plano que Deus tem para a nossa vida, ele é um plano eterno, perfeito, um plano vitorioso para cada um de nós. E como eu disse, a carta aos Romanos fala muito disso.
talvez o principal, o melhor, a melhor carta, o melhor livro da Bíblia, que possa falar de forma clara e abordar de forma clara essa questão da justificação, é exatamente a carta aos Romanos. A Bíblia diz lá no Salmo 139, o salmista declara que de uma forma terrível e maravilhosa nós fomos criados. Diz lá também que os olhos de Deus nos viram enquanto nós ainda éramos informes. E que no seu livro todas as coisas eram escritas à medida que cada dia sendo formada aquilo estava sendo escrito, quando nem ainda uma delas existia. E deixa eu te falar uma coisa, nenhum poder neste mundo ou no mundo vindouro pode mudar ou desfazer o glorioso propósito de Deus para as nossas vidas. Embora a questão da glorificação seja uma questão, um fato futuro, mas na mente de Deus, no decreto de Deus, eu e você já estamos no céu. Aleluia, aleluia. Pastor, como assim já está no céu? Eu já estou no céu. Você que tem Jesus como Salvador, você já está no céu, não precisa de mais nada. Agora, se vai ficar melhor ainda, eu quero, claro que eu quero, mas eu já estou no céu. Aleluia. Não importa, querido, quão difícil seja o seu caminho, não importa quanto ferozes sejam os seus inimigos, não importa quão dura seja a oposição do inferno, a Bíblia está garantindo que você é mais do que vencedor. Oh, aleluia, aleluia. Você não tem apenas a expectativa de uma vitória, não, você já é vencedor segundo a palavra. Você não vai ficar pelo meio do caminho, Deus já decidiu a eternidade para mim e para você, para a glória está reservada já para nós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus conhece você de antemão, querido. Na eternidade, diz, antes que o mundo houvesse, você já existia no coração de Deus. Deus conheceu você antes dos fundamentos da terra, você já estava no coração de Deus, antes mesmo de Deus criar o universo. Paulo relata isso na sua carta aos Efésios capítulo 1, verso 4. Você foi concebido na mente de Deus antes de você ser concebido no ventre da sua mãe. Aleluia. Há filhos que às vezes podem não ter sido programados pelos pais, mas você foi programado na mente de Deus antes de todos os tempos. É isso que a Bíblia afirma. E diz mais, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. E a Bíblia diz mais, que Ele nos atraiu com cordas de amor. Jeremias diz lá, Jeremias 31:3, dizendo, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e com amável benignidade eu te atraí. Olha só que Deus maravilhoso. Você já foi planejado na eternidade. Deus amou você. Deus nos preparou com que nós pudéssemos ser gerados aqui nessa terra, e Deus então já preparou o lugar e já determinou que nós vamos estar com Ele na glória. E a Bíblia diz que foi Deus que escolheu você, querido, que Deus encontrou e restaurou a sua sorte. Não foi você que escolheu Deus, Ele é que escolheu você. Jesus disse isso, olha, não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós. Está lá em João 15:16. E Paulo, quando relata também em 2 Tessalonicenses 2:13, diz que a Bíblia diz que Deus escolheu você desde o princípio. Antes de Deus determinar criar os céus e a terra, Ele já havia determinado amar você, criar você e levar você para o céu. E conforme o texto que nós lemos, o grande propósito de Deus para a nossa vida é nos tornar semelhante, parecido com Jesus, o Filho dele.
E não é apenas levar você para a glória, querido, mas nos tornarmos semelhante ao Rei da Glória. Olha como isso é profundo. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, ao contrário, Deus nos escolheu para as boas obras. É isso que diz Efésios 2:10, que nós somos feitura sua, criados à sua imagem, a imagem de Cristo para as boas obras. Aleluia. Deus não nos escolheu porque fazíamos o bem, mas Ele nos escolheu para fazermos o bem. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, ao contrário, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, conforme Efésios 1:4. Então a causa da nossa escolha, querido, está no amor de Deus e não no nosso merecimento. Não porque nós éramos bonzinhos. Portanto, devemos provar isso, vivendo de forma agradável a Deus, uma vida de santidade. Foi para isso que Ele nos chamou. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então veja bem, o chamado de Deus é para todos, mas os escolhidos são poucos. Por quê? Porque poucos são os que ouvem a voz de Deus, que dão lugar a Deus, a Jesus nos seus corações. E alguém pode dizer assim, pastor, como é que eu vou entender isso? Como é que dá esse chamado, essa escolha? Querido, eu diria para você que isso acontece de diversas maneiras. Alguém fala para você do amor de Deus, do plano de salvação em Jesus, ou você ouve uma mensagem como essa que você está ouvindo, alguém te dá um folheto, e você lê alguma coisa a respeito nesse folheto, ou você lê um livro evangélico, inspirado por Deus, ou então você ouve até mesmo uma canção, conforme foi agora ministrado pelo nosso irmão Braz, e tantas canções, até no rádio você vai ouvir, e aí, querido, de repente você sente algo diferente. Esse é o toque do Espírito Santo na sua vida, e aí o Espírito Santo vai mostrar para você que você é um pecador, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça, e aí você então reconhece o pecador. Depois que você entende que é pecador, só existe uma forma de você sair dessa condição, é você se arrepender dos seus pecados, é você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí a Bíblia diz que se nós fizermos isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e aí você abre o seu coração e recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir daí parece que como que umas escamas caem do seu olho, e aquilo que você não entendia, agora você passa a entender. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora habita em você. Aquelas coisas que você não amava, agora você passa a amar, e aquilo que você amava, agora você passa a odiar. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento, ou popularmente, conforme nós falamos, de conversão. Aleluia! Mas isso não é obra sua, querido. O que a palavra nos fala, e principalmente dessa carta, que isso é obra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Foi Deus que abriu o seu coração, foi Deus que lhe deu o arrependimento para a sua vida, foi Ele que colocou no seu coração a fé salvadora, foi Ele que te deu um coração de carne, porque a Bíblia vai dizer para nós lá em Ezequiel, que nós tínhamos um coração de carne, o homem sem Deus. É Deus quem nos reconcilia consigo mesmo, foi Deus quem nos justificou. Então tudo provém de Deus, é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Aleluia! E aí Jesus vai dizer lá em João 6,37, que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Querido, o que a Bíblia fala, que você precisa entender, é que se Deus não... Por isso que eu estou falando a respeito do chamado, esclarecendo a você o que é o chamado. Porque se Deus não nos chamasse, nós jamais o buscaríamos. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos inclinados à carne. E a Bíblia diz também que a amizade da carne é inimizade contra Deus.
Portanto, se Deus não nos despertasse, jamais nós procuraríamos a Deus. Porque Paulo também fala aqui nessa mesma, ou melhor, nessa mesma carta também diz assim que nós, Efésios 2:1, perdão, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Ou seja, morto no pecado, nós jamais teríamos disposição para ir a Deus, se Ele, através do seu Espírito, não nos tocasse, não nos chamasse. E aí entra aquilo que eu diria que é o coração da Bíblia, que é a nossa justificação. Porque só a justificação vai nos livrar da condenação dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que todos nós somos culpados diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele não terá por inocente o culpado. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar morrerá. Paulo, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:10, dizendo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta da nossa vida. Ou seja, seremos julgados por todas as nossas obras. E aí você pode imaginar, a gente começa a imaginar quanta coisa você tem feito nessa vida, que seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos, seu pastor, seus irmãos não souberam e nem sabem, quem sabe nunca vão saber, mas Deus sabe. Nada escapa ao conhecimento de Deus, que a Bíblia garante que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. A Bíblia chega a afirmar que para ele luz e trevas são a mesma coisa. Aleluia! Quantas coisas você fez, ou quem sabe ainda anda fazendo, que a lei dos homens, a justiça dos homens não conseguiu pegar você. Mas querido, no dia do juízo, tudo aquilo que você fez, ou ainda fará, espero que não, tudo isso a Bíblia diz que será revelado. Ou seja, a justiça dos homens pode não te pegar, mas Deus vai te pegar. A Bíblia diz que até mesmo pelos nossos pensamentos e palavras nós seremos julgados. Paulo diz que Deus vai julgar o segredo do nosso coração dos homens. Então, querido, eu quero que você entenda que nenhum de nós vai poder escapar. Nenhum tribunal da terra poderá julgar aquilo que nós chamamos de foro íntimo. Mas Deus pode. Por que Deus faz isso? Porque Deus exige perfeição para entrar no céu. Há um hino que nós cantamos que diz que o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Lá não entra pecado. E nós não somos perfeitos. E para entrar no céu, nós temos que ser perfeitos, não podemos ter pecado. E aí você pode estar dizendo agora assim, dessa forma, então eu estou perdido. Isso mesmo. Não há a menor possibilidade de você ser salvo pelos seus esforços e pelo seu mérito. Agora, presta atenção no que eu vou falar com você. O que você não podia fazer, Deus fez. Aleluia! Ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo como seu representante, como seu fiador. Ele veio como seu substituto, ele foi à cruz no seu lugar. E como a palavra de Deus diz, afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, então Jesus foi naquela cruz e derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos justificados diante do Pai. Aleluia! Naquela cruz ali, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Isaías 53 diz que ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. Naquele momento ele se fez pecado por nós, naquele momento ele se fez maldição por nós. E ali no topo do Calvário, sofrendo as penalidades dos nossos pecados, a Bíblia diz que ao final de tudo, ele dá um brado e diz testelestai, ou seja, em grego, tudo está consumado.
Aleluia, aleluia. Diz a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, que naquele momento, Ele rasgou o escrito de dívida que tínhamos contra nós e cravou na cruz, triunfando sobre o diabo e as suas hostes. Aleluia. Naquele momento a dívida estava paga. Uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Querido, imagine você dever uma grande soma, uma soma impagável. E alguém vai lá e coloca na sua conta aquele valor. Ou seja, você não deve mais, a sua dívida foi paga, ainda que você não merecesse. É exatamente isso que Deus fez, é exatamente isso que Jesus fez. Pagou a minha dívida e a sua dívida. E diz a Bíblia então que, uma vez a nossa dívida paga, nós estamos justificados diante de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz lá que Ele se fez pecado no nosso lugar, para que através do seu sacrifício, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E nessa mesma carta, capítulo 8, verso 1, Paulo afirma que agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, querido, esse é o grande propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o grande propósito. Nos tornar semelhante a Jesus. Nos levar para o céu, para viver com Ele. Através da justificação do sangue de Jesus derramado ali no meu lugar e no seu lugar. E aí Paulo então vai concluir esse capítulo maravilhoso, fazendo então 5 perguntas retóricas. A primeira pergunta que ele diz é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, presta atenção, se Deus é com você, o que é que vai ser contra você? Nada, absolutamente nada. Então você não tem que ficar temendo, querido, as coisas dessa vida, preocupado com a pandemia, preocupado com o que você vai comer, vestir, que pode faltar isso ou aquilo. Não, querido. Se Deus é por nós, Deus é com você, quem vai ser contra você? Não há nada, absolutamente nada. Por quê? Porque não há nenhum poder maior do que o poder de Deus. Não há um nome maior do que o nome de Jesus. Segunda pergunta, ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, olha que profundidade disso. Se ele não poupou o filho dele, o único filho que ele tinha, o que mais ele não vai poder fazer por mim e por você, se ele entregou o seu filho? E a Bíblia diz que ele fez isso por amor, sendo nós pecadores, imerecedores. Isso é fruto da graça e da vontade de Deus. Se Ele fez isso, entregar o seu filho, coisa que ninguém jamais faria, o que pode faltar para mim e para você? O que você acha que Ele não vai poder fazer? Cura, mantimento, livramento, proteção, tudo aquilo que você precisar, querido. Aliás, isso já está incluído no pacote da salvação. A salvação é um pacote perfeito, querido, que inclui a salvação da sua alma, inclui a cura do seu corpo, inclui a prosperidade, inclui livramento, tudo aquilo que você precisar. Terceiro, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você é um escolhido de Deus, quem é que vai intentar acusação contra você? Agora o diabo vai tentar. Vai dizer que nada, você faz isso, você faz aquilo, eu te vi fazer, você diz assim: olha, eu já fiz, mas hoje eu estou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ninguém pode acusar você de nada, porque o cristão não tem passado, querido. O cristão nasceu de novo. Quando um neném nasce, um bebê tem passado? Não tem passado. E assim é você, nova criatura, acabou. As coisas velhas passaram. Joga isso na cara de Satanás. Não deixa ele intimidar você, não. Essa é a estratégia dele. Quarta pergunta: quem os condenará? Olha, se você está salvo, se você está liberto, se você foi perdoado,
pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, quem é que vai condenar você? Nada. Paulo diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, querido, não tem condenação para você. E a quinta pergunta é: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E aí ele começa a dar aquela lista que está a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, querido, tribulação nós temos vivido. Jesus disse que nós teríamos visto, mas isso jamais pode nos separar do amor de Cristo. A angústia, é claro que vivemos angustiados, principalmente nos últimos tempos. Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí ele continua mais à frente, lá a partir do verso 39, dizendo assim, verso 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos seguros nas suas mãos. Então, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, não deixe que as preocupações dessa vida impeçam você de viver, de desfrutar da bondade, da graça de Deus, das maravilhas que Deus tem, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade. Mas não deixe que isso venha intimidar você. Lembre-se, você é cidadão dos céus. Você está aqui de passagem. A Bíblia diz que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui, forasteiros. Que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Então viva a sua vida, querido. Confia no Senhor. O salmista disse lá no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ou seja, você não tem que temer, não tem que estar preocupado com nada, entrega o teu caminho. Entrega as suas dores, suas preocupações, entrega a sua família, entrega a sua empresa, entrega o seu trabalho, entrega os seus estudos, entrega tudo para o Senhor. Diz: Senhor, está no teu comando, está na tua direção, faça o que o Senhor quiser. E a Bíblia diz que Ele fará o melhor, aquilo que eu e você não podemos, Ele pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família, nesses tempos difíceis, mas não esqueça a palavra do Senhor nessa noite para você. Você é um filho de Deus. Deus tem planos, propósitos maravilhosos para a sua vida. Amém? Tá bom? E Deus nos abençoe. Quero orar com você. Se você puder ficar em pé aí na sua casa agora, nós vamos orar. Deus querido, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos, ó Pai, louvando e adorando o Senhor, e também ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo plano perfeito, maravilhoso e eterno que o Senhor tem para nós, através da justificação em Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra diz que nós caminhávamos a passos largos para a perdição, mas o Teu amor incomensurável, o Teu amor, o Teu grande e infinito amor para conosco, ó Pai, tocou o teu coração e tu enviaste o teu único filho a este mundo para pagar a nossa dívida que era impagável, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu levaste os nossos pecados, tu levaste a dívida que tínhamos para com o Senhor. Deus, abençoa, meu Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão lá nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, nos respiradores, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar também confortando lá os familiares, ó Pai, do teu servo Adão, que tu chamaste, ó Pai, a tua presença nesta madrugada, Senhor. Deus, abençoa todos que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que futuramente irão ouvir esta palavra, Senhor, que seja também abençoado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visita aqueles que estão enfermos, ó Pai, qualquer que seja a dor, ó Pai, qualquer que seja a enfermidade, que o Senhor possa entrar com providência, Pai.
abençoa as famílias, Senhor, abençoa, meu Deus, os casais, abençoa nossas criancinhas, abençoa aqueles, ó Pai, cuja idade já está mais avançada, Senhor. Pai, sê conosco, ó Pai, durante esta semana, que tenhamos uma semana abençoada, Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a comunhão, a consolação do Santo e poderoso Espírito do Senhor, seja com todos nós, Pai, seja com o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e até a volta do Teu Filho. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe.